E hoje eu quero falar com os irmãos um tema especial, né? 3 níveis de libertação para os filhos da promessa. Ficou grande, né? Eu tenho um sofrimento, às vezes. Eu preguei muitos anos, né? Pastoreei lá com o pastor Júlio, e a gente coordenava algumas áreas lá, e a gente tinha um culto que a gente coordenava e pregava, né, Júlio? Pelo menos 2, 3 vezes na semana tinha alguma coisa que a gente estava pregando. E aí, nos trânsitos ministeriais, eu fui levado a outros compromissos ministeriais, e ali já não era tão exigido isso. E ali a gente foi trabalhar no Instituto de Transformação Social, a gente falava com os empresários, tentava levar compromissos sociais para esses empresários, e ficamos assim, com menos frequência com o púlpito, né? E aí a gente que costuma pregar muito, naquela época, a gente tem um caderninho que a gente vai anotando as pregações. Então, chega uma hora, você fala assim, ó, Deus não falou nada de novo, você tem um caderninho de garantia, né? Mas, de vez em quando, Deus começa a tocar algo no meu coração, que é algo que Ele quer trazer. Só que Ele vai me deixando até os 45 minutos do segundo tempo para me trazer clareza, para fechar mesmo, que é aquilo que é a mensagem que Ele quer trazer, né? E hoje eu estava ali, tendo, enquanto o louvor acontecia, os últimos discernimentos para trazer aqui para os irmãos, né? Então, eu entro assim, na tensão de não falhar a comunicação com os irmãos e de trazer tudo aquilo que está queimando dentro de mim. Então, eu gostaria que os irmãos conseguissem caminhar comigo, né, nessa reflexão, que eu vou tentar trazer essa clareza do que nós vamos falar aqui, né, nessa leitura, da história de Abraão. E nessa história eu quero falar sobre esses 3 níveis de libertação que os filhos da promessa precisam ter na vida, para conseguir expressar tudo aquilo que Deus tem para revelar e manifestar através de você, de forma que você seja uma bênção para todos aqueles que Deus te levar ao encontro. Então nós vamos começar aqui em Gênesis 12. Gênesis 12. Eu vou fazer a leitura aqui do telão, acredito que o irmão vai pôr ali, porque aí a gente lê o mesmo texto, né? A gente fica todo mundo na mesma página, né? Porque as Bíblias hoje são tão diversas, né? Então, nós vamos ler juntos. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, primeiro nível, da sua parentela, segundo nível, e da casa de seu pai, terceiro nível, e vá para a terra que te mostrarei. Próximo versículo. Farei de você uma grande nação. Olha só, se Abraão responde àquela direção que ele está recebendo de Deus, a primeira bênção: farei de você uma grande nação. Segundo, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. O abençoarei e engrandecerei o seu nome. E terceiro, seja uma bênção, ou você vai ser uma bênção. Próximo versículo. Quando ele diz, você será uma bênção, então agora ele vai descrever que bênção é essa. Abençoarei aqueles que te abençoarem, que o abençoarem. E amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você, presta atenção, essa bênção, olha essa bênção. Em você. Então, a palavra de Deus diz que e você será uma bênção. Então aqui está descrevendo a bênção. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Amém. Agora eu quero já fazer toda a leitura, para que a gente depois possa conversar sobre a leitura. Eu quero ir lá para capítulo 7. Aí eu queria que você fosse na
TLH, nova tradução na linguagem de hoje, para 7 de Hebreus. Só para contextualizar os irmãos, Abraão está ali com seu sobrinho Ló. Eles começam a ter uma dificuldade de interação entre aqueles que trabalhavam para Abraão e aqueles que trabalhavam para Ló. Abraão então entende, olha, nós não vamos brigar, nós não vamos ter problemas aqui. Então agora você escolhe para onde você quer ir. Então Ló olhou para o lado ali de Sodoma, viu aquele próximo ali ao Jordão, tudo muito lindo, muito bonito, e ele falou, eu quero ir para lá. Então sobrou para Abraão o outro lado. Então há uma separação. Quando Ló está naquela terra dominada por um rei, e é sequestrado Ló e sua família. Abraão fica sabendo disso. Abraão, com alguns companheiros que estavam ali numa certa parceria na terra onde Abraão estava, ele seleciona 318 homens e vai lá, vence aqueles dominadores e toma de volta Ló, sua família, toma todos os bens sequestrados de todos. E quando Abraão está em retorno, 2 reis se encontram com Abraão, o rei de Sodoma, que vai agradecer a Abraão e pediu assim, Abraão, me dá as pessoas que estão com você, que você livrou, as pessoas da minha terra, fica com os bens. Abraão, olha, não vou ficar com os bens, porque ninguém vai dizer que eu me enriqueci às custas de você, né, às suas custas. E logo tem também um rei, que é o rei de Salém, significa paz, que é a Jerusalém. Lá na frente se torna a terra de Jerusalém. Então, o rei de Salém é Melquisedeque. Amém? Então, nós vamos ler aqui. Esse Melquisedeque, agora Hebreus está citando Melquisedeque. Esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava voltando da cidade, da batalha em que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Próximo. Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo o que havia tomado dos inimigos na batalha, deu um dízimo. O nome de Melquisedeque quer dizer primeiramente rei da justiça, e porque ele era rei de Salém, o seu nome também quer dizer rei de paz, como eu disse, Salém era paz. Vamos lá? Rei de justiça e rei de paz. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. Também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre sua morte. Por ser como filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, patriarca, lhe deu a 10ª parte de tudo que havia tomado dos inimigos da batalha. Lhe dizimou, né? Deu dízimo, né? Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes, agora ele vai falar o seguinte, a lei de Moisés, onde está Moisés? Moisés está lá na frente depois de Abraão, amém? Abraão, pai da fé, Abraão aquele que tem, crê em Deus antes da lei, antes de se pensar em regras e ordens, Abraão creu em Deus, e ele foi justificado pela fé. Ele é o pai da fé. Então agora, conforme a lei de Moisés, a lei de Moisés está lá na frente. Os sacerdotes que são descendentes de Levi, quem é Levi? Levi é um dos 12 filhos de Jacó. Então ele é descendência de Abraão, né? Então ele está lá na frente. Então, conforme a lei de Moisés, os sacerdotes que são descendentes de Levi têm a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo. A tribo de Levi, lá na frente, lá no Egito, né? Quando ela sai do Egito, Moisés vai estabelecer toda a ordenação. A tribo de Levi é eleita por Deus para ser a tribo dos sacerdotes, certo? Então,
como sacerdote, na regra da lei, nós temos alguns princípios. Então está lá, obrigação, conforme a lei de Moisés, os sacerdotes que são descendentes de Levi têm a obrigação de receber do povo esse dízimo, essa 10ª parte. Eles recebem dos seus próprios patrícios, dos seus irmãos, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Embora sejam seus irmãos, os sacerdotes são de Levi. Vamos lá. Melquisedeque não era descendente de Levi. Claro que não. Ele não era parente de Abraão. Ele não, ele está muito antes do nascimento de Levi e do estabelecimento da lei de que a tribo de Levi seria lá a tribo dos sacerdotes. Melquisedeque não era descendente de Levi, mas recebeu a 10ª parte daquilo que Abraão havia tomado na batalha e o abençoou. Então ele recebeu o dízimo e ministrou, abençoou, ungiu ali, abençoou Abraão. Sim, abençoou o próprio Abraão que havia recebido as promessas de Deus. O próprio Abraão que é maior que Levi. Vamos lá. Não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. Então, nesse princípio, quem abençoava? Quem era maior. Havia uma ordem. Quem era maior, quem era um sacerdote maior, abençoava quem era o menor. Então, quem é maior nessa história entre Melquisedeque e Abraão? Melquisedeque. Então, não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. No caso dos sacerdotes, a 10ª parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Mas no caso de Melquisedeque, como diz as Escrituras Sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continua vivo. Próximo. Portanto, quando Abraão pagou a 10ª parte, Levi, cujos descendentes recebem a 10ª parte, também pagou. Presta atenção. Quando Abraão pagou a 10ª parte, Levi era nascido? Não. Nasceria anos e anos depois, amém? Seria estabelecido como sacerdote anos e anos depois. Então, portanto, quando Abraão pagou a 10ª parte, Levi, cujos descendentes os seus irmãos, cujos seus filhos, então Levi, cujos seus filhos recebem dízimo das pessoas ali, dos seus irmãos, que é a tribo sacerdotal, estava pagando também para Melquisedeque a 10ª parte. Faz sentido isso? Ele nem está vivo, mas vamos lá. Pois Levi não tinha nascido e, por assim dizer, ainda estava no corpo do seu antepassado Abraão, quando este se encontrou com Melquisedeque. Imagina aqui, meu irmão, daqui 500, 600, 700 anos, um descendente seu, certo? E você fazer algo abençoador, e esse descendente seu, no seu corpo, imagina, seu tataraneto, por exemplo, vamos longe não, seu tataraneto, era bisneto de Abraão, as suas tribos foram eleitas sacerdotes depois da escravidão, por isso que eu estou falando de muitos anos, Então, vamos pegar aí, o seu bisneto, seu tataraneto, você fazendo algo, e o seu tataraneto está fazendo em quem? Seu tataraneto nem existe, mas por que ele está fazendo onde? Ele está fazendo em quem? No seu corpo. É isso que a Bíblia está dizendo, amém ou não? Onde estava Levi? Estava lá no corpo de Abraão. É um fruto de Abraão lá na frente. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela tem esse princípio. Nós somos filhos de Adão, amém ou não? Na carne, nós somos filhos de Adão. Que todo mundo, se cada um aqui voltasse para dentro do corpo do pai, do avô,
né? Milhares e milhares de anos, onde a gente ia parar? Em Adão. Pois Levi não tinha nascido e, por assim dizer, ainda estava no corpo do seu antepassado Abraão, quando este se encontrou com Melquisedeque. Vamos lá. A lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio dos levitas. Então, quando recebeu a lei lá em Moisés, o sacerdócio era os levitas. Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote da ordem do sacerdócio de Melquisedeque e não da ordem de Arão. Arão é filho de Levi, lá na frente. Arão é muitos anos depois de Levi. Levi foi para o Egito lá com seu pai, né, quando José coordenava o Egito, aí teve a escravidão, 400 anos, aí vem Arão, que é irmão de Moisés. Então, Arão, da tribo de Levi, representa o sacerdócio. Então, quer dizer, se o sacerdócio de Arão fosse perfeito, não haveria necessidade de um outro sacerdócio considerado a partir de Melquisedeque. Vamos lá. Pois quando se muda o sacerdote, a lei também precisa ser mudada. Próximo. E o nosso Senhor Jesus, a respeito de quem são ditas essas coisas, pertencia a outra tribo, e nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote, porque Jesus é da tribo de Judá. Então Jesus é de uma tribo que tinha sacerdotes nos seus irmãos de Levi. Amém? É sabido que por nascimento Jesus, nosso Senhor, pertencia à tribo de Judá, e Moisés não disse nada dessa tribo quando falou a respeito de sacerdote. Então Judá não é de sacerdotes. E tudo isso se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque. Ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim. Amém? Eu não vou ficar lendo muito, porque nosso horário passa muito rápido. Então a gente vai tentar esclarecer aqui para os irmãos. Lá no Salmo 110 fala que o Messias ele seria rei e sacerdote, à semelhança de Melquisedeque, ou seja, no princípio, mesmo princípio espiritual de Melquisedeque. Então Jesus é o nosso rei e sacerdote, certo? Mas Jesus não poderia ser sacerdote não sendo de uma tribo sacerdotal. Amém ou não? Então, qual é o princípio espiritual que faz de Jesus o sacerdote, o sumo sacerdote das nossas vidas, segundo o apóstolo Paulo nos ensina? O que faz de Jesus o sacerdócio é o fato dele estar debaixo de uma nova ordem, que não é uma ordem humana, física, histórica, não é uma ordem de direito humano, né? Mas é uma ordem espiritual maior, que a Bíblia diz que é semelhante ao tipo de ordem que Melquisedeque representava. E nós lemos aqui, né? Eu não vou ler lá em Gênesis para a gente não, mas é em Gênesis 14 que tem esse encontro, né? Quando Abraão encontra Melquisedeque, que é sacerdote do Deus Altíssimo, é o Elion, né? Esse sacerdote do Deus Altíssimo não é o sacerdote de Jeová, Javé, mas é o mesmo sacerdócio, né? Não é naquilo que as ordens históricas estavam declarando. É o mesmo Deus numa dimensão sacerdotal maior que Abraão, que era Melquisedeque, que abençoou Abraão, que não tinha nenhum parentesco com Abraão. Então nós vemos aqui, irmãos, que esse sacerdote não tinha revelado início de dias. Ninguém sabia que era a mãe, como nós lemos aqui. Ninguém sabia que era o pai. Então, de onde ele vem? Que família? Vamos avaliar assim, ó. Se a família dessa pessoa aqui, ela procede de alguma coisa para dizer que é sacerdote. Não.
Ninguém sabia o nome do pai, ninguém sabia o nome da mãe, né? E onde é falado de Melquisedeque, então, fala assim, mas não tem estirpe humana aí, não tem laço sanguíneo, não tem nome, não tem pedigree humano aí, não. Mas é um sacerdote de Deus Altíssimo. E nesse sacerdócio, esse sacerdócio se viu como figura para Jesus. Porque quando foi falado o sacerdócio de Jesus, por que Jesus é o sumo sacerdote das nossas vidas? Não, ele é sacerdote na ordem sacerdotal que está sobre Melquisedeque. Olha que coisa forte. Então, quando nós lemos aqui de Abraão, Abraão está na terra de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Irmãos, a Mesopotâmia, nós temos poucas informações, mas o pouco que nós temos, historicamente, já dá para fazer muitas leituras da terra. Nós estamos falando de uma terra cientificamente elevada, com muitos matemáticos, por exemplo. É um povo que calculava, é um povo que pensava, é um povo que tinha uma ciência, com ordenações jurídicas, né? É dessa região que vem o Código de Hammurabi, por exemplo, né? Então, um povo que tinha conhecimento, ordenação de comportamento, princípios que regiam as relações, né? Comercialmente forte. Então, um lugar que passava muito trânsito de pessoas, né? Vendendo e comprando. Culturalmente forte, com muitos deuses. A cultura e os deuses estão muito ligadas, né? Então, muita coisa determina a cultura. O clima, por exemplo, determina muito cultura, né? Por exemplo, lá na Europa as pessoas são mais frias. Aqui as pessoas são mais calorosas. Onde é mais quente, a pessoa é mais calorosa. Onde é mais frio, a pessoa é mais, né, reservada. Mas uma das coisas fundamentais que determinam culturas são os deuses adorados. Porque a cultura vai projetando os seus deuses. As pessoas vão projetando dentro delas deuses para si, né? Por isso que a palavra de Deus fala que aquele que faz imagem, são semelhantes às suas imagens. Por quê? Porque as imagens são construções, né, culturais, das relações, onde as culturas estão projetando. Então, através dos deuses, nós lemos a cultura. E um povo, então, logicamente, religiosamente abundante. Abraão está lá, uma boa família, uma família próspera, uma família respeitada, uma família forte. De repente ele ouve uma voz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seus pais. E Deus podia ter falado com ele: sai daí onde você está morando. Ou podia dizer só assim: sai de todo mundo que você conhece aí, vai. Não, o Senhor é bem claro: sai da tua terra. Então, a região, você vai ter que se afastar dela. Por quê? Nós temos que perguntar. Por que não na região? Por que não naquele lugar? Segundo, sai da parentela, seus tios, irmãos, parentes. Por quê? E da casa do pai, ou seja, da proximidade mais íntima. Por quê? Para uma terra que eu te mostrarei. Aí lá nessa terra eu vou fazer de você uma grande nação. Olha só, terra e nação, terra e povo. Muito semelhante a sai da tua terra, entende? Então, muito semelhante. Então, você está saindo daqui porque eu quero construir um ali. Segundo, te engrandecerei o nome. Nome é o quê? Nome lembra de família. Nós não estamos aqui os Martins, os Nascimento, os Braz, os Araújo. Eu estou falando só os que eu conheço. Quem mais nós temos aqui, né? Temos muitos irmãos, tem que conhecer mais o sobrenome dos irmãos. Os Pontes, etc. Eu vou te dar um nome. Então sai da parentela. E da casa de teu pai. Porque eu vou te... Aí,
Por que da casa do Pai? Porque eu vou te abençoar. Para quê? Para abençoar as famílias da terra. Entendeu? Então, você vai sair dessa casa, essa família mais íntima, e eu, através de você, vou abençoar as famílias da terra. Então, são 3 níveis. Então, irmãos, para que Abraão pudesse ter, a partir dele, uma grande nação, ter um nome engrandecido e abençoar as famílias, ele tem que ousar 3 níveis de saída. Você entende porque eu estou dizendo isso? Porque Deus podia resolver isso numa fala só. Mas ele foi claro nos níveis. Então, o primeiro nível é o nível da cultura. Olha, é como se Deus tivesse assim, olha, não tem como você ser um filho da promessa que vivencia todas as bênçãos que Deus tem para você, se você não vencer primeiro a prisão, a cadeia cultural. Você precisa de uma perspectiva livre de todas as implicações e limites regionais. E aqui, irmãos, quando eu falar da terra, sai da tua terra, eu posso estar falando da nação, eu posso estar falando do estado, eu posso estar falando da cidade, eu posso estar falando do bairro. Algumas questões sobre a nação. Por exemplo, um país, tem um livro, só me fugiu aqui o nome, o autor do livro agora, me fugiu aqui na cabeça. Mas é um autor, um sociólogo que pesquisou, e ele escreveu um livro sobre a cabeça do brasileiro. Certo? Saiu pesquisando, fazendo perguntas, como é que o brasileiro pensa? Em vários lugares, em várias regiões. E uma das coisas características do brasileiro, a gente chama, é o jeitinho brasileiro. E aí, uma das possibilidades disso é o fato de nós termos no Brasil uma elite que dominava e um país que vivia em escravidão. Certo? Então, o que fazia com quem estivesse lá embaixo, por exemplo, falar a velha frase assim: não, mas você conhece o fulano de tal? Pois é, ela é meu tio. Polícia parava, hoje diminuiu um pouco, por causa das regras, né? Cada vez mais. Mas tem muito isso. Alguém vai te aplicar uma multa, uma correção, você fala, não, mas você conhece o fulano? O fulano é o chefe daquela pessoa que está lá te multando, por exemplo. Não, sou parente dele. É o que faz a gente ter uma situação de, às vezes, falar muito assim, você sabe quem você está falando? Você sabe com quem que você está falando? Não, sou filho do fulano de tal. Né? Então, os padrões culturais de uma nação são influenciados pela sua história. Nós somos o país onde a escravidão, por exemplo, durou mais no mundo. Na história recente, nós somos quase o mesmo tempo do Egito, da escravidão do Egito. Você imagina o que de afetação cultural, nacional, nós não temos? Você imaginou, né, um dia desse eu estava vendo uma entrevista, falando que o Brasil não tem Nobels, né, prêmios, né, e aí ele falando dessa nossa postura crítica de derrubar, dessa nossa dificuldade de aceitar as pessoas se elevarem. Entende? Mas também essa característica do brasileiro de, às vezes, ter
potencial e está nas outras nações numa postura servil. Eu acho muito interessante, por exemplo, igrejas que vieram no Brasil com uma característica mais de governo coletivo, chega aqui no Brasil, parece que é o seguinte, passa a ser uma liderança do indivíduo com uma força muito grande sobre todos. E como que as estruturas, né? Por exemplo, nós temos igrejas que são governadas pela Assembleia da Igreja, pelos presbíteros, né? Um grupo, mas chega aqui no Brasil não, é a entidade pastoral, ela é o governo da igreja, ou seja, não tem um conselho, por exemplo, ou uma estrutura onde as pessoas sentam na mesa com uma certa igualdade. Não, logo nós elegemos quem tem que responder. Nós, como povo, né, por mais politizado que seja, nós falamos de política, nós falamos quem vai ser o presidente eleito. Nós não pensamos no legislativo. Nós não discutimos legislativo. Aí vem alguém lá e fala assim na internet, você tem que pensar se você vai votar também no vereador, no deputado e tal, mas isso não entra na conversa. A gente não pensa os processos dessa forma. A gente sempre acha que um vai resolver o problema de todo mundo. A gente não se responsabiliza pelas soluções. É bem a perspectiva dos coronéis. A gente adora ver programa aí, filme, novela de coronel, aí tem o coroné, aí todo mundo assiste. Por quê? Porque aquilo é a cultura nacional. Então a gente fez assim, quem que nós vamos eleger que é o nosso coroné? Que vai resolver para nós, porque tadinho de nós. Quem que vai beneficiar a população? Tadinho da gente. Será que nós vamos eleger uma pessoa do coração bonzinho? Isso, claro, com falas mais elitizadas, mas a mesma perspectiva, não muda. A gente põe a responsabilidade no indivíduo que está no poder para nos solucionar, e não nas nossas responsabilidades coletivas. Regionalidade. Agora eu vou pular lá do país para o bairro, para não demorar em cidades, etc. Para não falar do trânsito de Goiânia, coisa parecida. Nós evangelizávamos um bairro aqui próximo de nós, quando nós éramos lá na igreja do Conjunto Fabiano. Nós tínhamos um bairro lá, que quando eu cheguei na congregação, né, eu morri de medo, porque tinha que levar uns irmãos em casa e direto chegava a notícia, mataram fulaninho. Fulaninho tinha nome, ele tinha um respeito no lugar, por quê? Porque ele era um dos malas os malandros lá, dos bandidos da região. Fulano morreu. E aquilo, rapaz, era falado numa normalidade. Fulano morreu o quê? Com um tiro na cabeça, meu Deus do céu. Não havia, sabe, aquele sofrimento. Era um negócio da cultura. Eu falava, você está doido? Eu tinha que entrar lá para levar alguns irmãos à noite. Irmão, parece que escurecia a visão, parece que eu entrava e não sabia sair. Mas nós começamos, abraçamos o lugar, fomos orar, e hoje, graças a Deus, um ambiente transformado, né? Nós não vemos mais aquele nível tão sério. E eu notei aquele bairro tinha paredes, ele era cercado, aqui é uma empresa, ali é outro não sei o quê, ele não tinha saída, o fluxo de saída era mínimo. E eu comecei a notar as pessoas do bairro, como é que elas iam, por exemplo, para fora. Elas tinham dificuldade, quando elas saíam daquele lugar, elas tinham dificuldade de exposição. Muitos não queriam ir para a congregação, porque não se sentiam bem dentro da congregação. Mas nós temos um irmão, está aqui hoje, não vamos falar o nome, que esse irmão, ele não foi determinado pelo bairro. É o irmão que saiu, creu nas suas possibilidades, nas suas potencialidades, prosperou, e ele vive na dimensão dele ali, sem nenhuma crise. Ele não foi determinado, como muitos dali eram. Entende?
Então, de um bairro até uma nação, nós temos essa casta chamada terra. Uma cultura que nos orienta, que nos fala e que às vezes a gente não percebe. Mas para sermos esses filhos da promessa, que vivenciam o melhor de Deus para as nossas vidas, nós temos que estar nesse ambiente de vencer o aspecto cultural. Qual que é o aspecto cultural que está nos determinando, que às vezes nós repetimos falas, que às vezes as oportunidades vêm, às vezes situações conflitantes vêm, e tanto a coragem de pegar aquela oportunidade, quanto, às vezes, a forma de resolver aquele problema, às vezes está determinado por uma situação de limite de terra, limite cultural da terra. Mas não tem como viver a promessa de Deus sem sair da sua terra. Amém ou não? Sai da sua terra. Da sua parentela. Veja bem, é um novo pertencimento. É uma consciência liberada de amarras, de padrões e repetições dos sistemas familiares. Eu sou terapeuta de família, então posso falar de carteirinha. A psiquiatria, por volta da década de 40 e 50, começou a atender as pessoas com esquizofrenia. Eles atendiam essas pessoas, as pessoas vinham, melhoravam, quando voltavam para a família pioravam. Um dia eles entenderam que tinham que trazer a família para ver o que estava acontecendo. Quando eles foram estudando e aprofundando famílias, eles começaram a perceber que as famílias repetem. As famílias têm padrões de repetição, terceira, quarta geração, isso ainda é mais forte. Eu achei engraçado, porque lá está falando assim, na terceira e na quarta geração ainda é mais forte. Parece um versículo bíblico que a gente conhece bem. Né? Deus visita o pecado dos pais nos filhos até a terceira, quarta geração, entende? Então, os padrões familiares, que são questões emocionais, nada aqui está falando de capeta, demônio, não, padrões emocionais e compromissos de pertencimento, vão influenciando as pessoas de forma que elas vão repetindo em gerações subsequentes padrões anteriores. Aí você vai atender alguém, não, porque eu quebrei. Você quebrou? Então vamos perguntar para você aqui, quem quebrou na sua família? Batata. Separei, quem divorciou na sua família? Batata. E é uns trem doidos, rapaz, uns compromissos assim, por exemplo, de morte. Ah, mas morre o primeiro filho. Um dia eu atendi uma pessoa, ela falou assim, eu estou aqui, isso numa construção civil, num projeto que a gente ia no Instituto Total. O empresário daquela construtora investiu para a gente treinar todo o canteiro de obras, do engenheiro até o peão. E a gente começou a trabalhar alguns aspectos, dentre esses aspectos, a família. E aí, eu ia lá, fazia uma oficina e depois eu atendia algumas pessoas. Me chega uma trabalhadora lá, da limpeza, eu não sei se era da limpeza de obras, não me lembro bem, mas eu acho que era. Chega para mim e fala assim, eu vim aqui porque minha filha, minha segunda filha, quer dar o filho dela, engravidou e quer dar o menino. Eu falei, nossa, então vamos trabalhar isso aqui. Não, a conversa começou, ela falou, não, sabe por quê? Eu também fui dada. Ah, você foi dada? Eu sou primeira filha de uma mulher, ela me deu. Ah, te deu? Ah, mas minha mãe que me deu também foi dada. Eu falei, uai. Falei, vamos parar aqui, vamos começar a trabalhar esse negócio, porque vocês estão entendendo? Os primeiros filhos eram dados. Compromissos, lealdades, inconscientes, padrões, que iam trazendo repetições, e a pessoa não tem consciência disso. As pessoas da sua família têm casamentos abençoados? As pessoas da sua família prosperam? As pessoas da sua família abrem negócio e vão? As pessoas da sua família morrem aos 50 anos? Quais são os padrões? De quem que você está repetindo padrão? Que coisa doida. Então nós precisamos, irmãos, ter consciência que nós podemos amorosamente frustrar os padrões familiares. Nós temos que ter coragem de frustrar, presta atenção.
Nós temos que ter coragem de frustrar. Fala para sua esposa, marido, amigo, quem estiver aí do lado assim, fala assim: você precisa de coragem de frustrar. Frustrar. Coragem de decepcionar. Sabe por que isso acontece? Por um nome chamado lealdade invisível. Lealdade invisível. Nós temos uma lealdade invisível aos padrões familiares. Por quê? Porque isso nos faz ter a sensação de pertencer. Ninguém gosta de não pertencer. Eu faço umas dinâmicas lá no atendimento, às vezes, e eu coloco algumas coisas semelhantes, bem semelhantes. Eu falo: olha para cá, o que você sente? A pessoa: o que esse objeto aqui está se sentindo em relação aos outros? Aí os objetos, tudo igual, todos iguais. Estou sentindo maravilhoso aqui, eu acho que está muito bem aí, está gostoso. Aí eu pego alguma coisa, põe naquele objeto e mudo o objeto. E agora? Agora está estranho. Está incomodando. Está ruim. Entendeu? Por quê? Porque nós não gostamos de frustrar. Vou dar um exemplo bobo aqui. Tá lá você, não é seu caso, mas vamos construir um caso aqui, um caso bobo. Você me dá mais uns minutinhos aí, João? Então, um casinho bobo. Uma pessoa, na família dessa pessoa, todo mundo ali tem um nível padrão social, certo? Todo mundo ali está entre um salário e 3 salários mínimos, certo? Todo mundo. Aí aquele povo vai fazer umas férias em Caldas Novas. Rapaz, eles alugam aqueles negócios assim que cabe 15, 7, 10, tudo certo, não tem nada errado. Eu bem, está dentro da condição da pessoa, não estou fazendo crítica, certo? Mas pensa comigo que aquilo é gostoso demais, aquelas férias 10, certo? Aí um danadinho, 18 anos, super inteligente, me consegue um emprego para ganhar 15 pau. Que não, né? Para muitas pessoas aqui pode não ser muito dinheiro, mas para aquele grupo lá é 15 mil reais. Rapaz, tá naquela empresa, tá bombando, tá demais, tá bom. Aí os amigos que ganham ali 15, 20, 30, vai interagindo com o cara, gosta do menino e tal. Rapaz, nós precisamos sair, porque nós vamos resolver um negócio, sair, sábado à noite era o aniversário da vovó, e todo mundo ia lá, ia passar no 10, tudo por 10, ia comprar um presentinho para a vovó, todo mundo ia fazer uma dinâmica, tal, né? Aquele negócio, aquela galinhada boa, nada contra. Tudo certo. É a condição, é a realidade. Ok? Tem nada errado, é tudo gostoso demais. Mas aquele menino, naquele dia, tinha uma reunião de negócio, que para ele ir nessa reunião, se ele deixa de ir nessa reunião, ele perde do fluxo, do relacionamento, de algo que vai promover ele. Aí ele fica doido, ele fica assim, ele vai, mas não vai. Ele vai com o corpo, mas a alma dele está lá na vovó. Está lá nos parentes. E ele sente uma culpa que ele não presta na reunião. Continua o menino muito inteligente, prospera mais, está ganhando 25 mil reais. Pelo amor de Deus. Vai para a festa de família. Primeira coisa que ele fez, o que você acha que foi a primeira coisa que ele comprou? Fala para mim. Fala, gente. Um carro, um carrão, né? Estaciona o carro no meio daquele estacionamento. O que ele sente? Culpa. Quando ele olhou para a Brasilhona do tio, certo? O golzinho 99 do outro, ele falou: putz, mas parou lá o carrão dele, que ele comprou em 10 prestações, mas ele vai receber, ele dá conta de pagar. Em 10 não, né? 36. Mas ele vai pagar aquele carrão. Aí ele vai e entra lá com aquela camisa que, para trabalhar no serviço que ele trabalha, ele tem que comprar onde? Shopping. Não foi na 44. E aí ele está lá. Rapaz, primeira coisa que vão falar para ele é o quê? Rapaz, pessoa que for rica, acabou. Agora tem festa da vovó aqui, não vem, sumiu de nós.
Agora esse exibimento vai fazendo uma brincadeira com ele. Certo? O que ele vai fazer? Ele vai começar a sentir mais culpa ainda. Esse cara arrumou uma namorada, lá daquele povo, filha do dono da empresa. Para que ele foi fazer isso? Porque agora vai ter as férias. E a filha do dono da empresa não quer ir mesmo dormir. Ela pode até passar lá uns dias lá, mas ela não quer dormir no mesmo lugar. Aí ela chega. Ela não quer dormir no mesmo lugar, não. Então, meu pai tem um hotel aqui, não sei o quê. Aí ela chega com ele lá no dia da festa, no almoção lá da turma. As garotas da família não suportam aquilo. Não, mas... Rapaz, esse cara, no mês seguinte, ele apronta uma na empresa. Aquele menino que era bom, honesto, forte, inteligente, me apronta o maior erro que a empresa podia ter, dá o maior prejuízo na empresa, quebra e vai para onde? No ano seguinte. Vai parar lá na turma, ganhando 3 salários e vai ficando feliz. Ai, graças a Deus, porque agora eu sou parte, agora eu tenho pertencimento. Entenderam, irmãos? Não tem como você viver as promessas de Deus. Claro, meus irmãos, eu estou dizendo aqui, não é teologia da prosperidade, porque aqui eu estou falando de casamento, aqui eu estou falando de criação de filhos, aqui eu estou falando da sua casa, aqui eu estou falando de alguma coisa, em algum nível, na sua vida. Estou falando que todo mundo aqui vai ganhar mais que os parentes, não, de maneira nenhuma. Estou falando aqui que às vezes nós repetimos processo com os nossos filhos, porque a nossa avó fez assim. Porque o nosso primo é assim, porque o nosso tio é assim, e aí a gente vai repetindo aquele negócio, só para pertencer. Eu estou falando de pessoas que tinham oportunidades maravilhosas e não tiveram força para tomar essa oportunidade, só para pertencer. Eu estou falando de pessoas que quebraram empresas, quebraram processos, só para continuar pertencendo aos tios que quebraram. E eu atendo isso toda semana. Mulheres que não têm filhos, por quê? Porque alguém perdeu o filho lá na família e não pode ter. Então nós precisamos ter coragem para frustrar, porque nosso processo aqui não é um processo de lealdade, mas de fidelidade. Qual a diferença? Vocês vão ter que me dar mais 10 minutos. Eles ficam aí, mas não faz barulho não. Senão me pressiona muito. Por quê? Qual a diferença de lealdade e fidelidade? A lealdade é o seguinte: vamos medir a barriguinha do Rony. Aí eu vou lá na gaveta, pego uma fita métrica para você medir minha barriguinha. Só que a minha fita métrica é de elástico. Aí você vai medir minha barriguinha com a fita de elástico. Quem vai ficar feliz? Eu. Por quê? Porque eu arrumei uma fita leal. Uma fita leal, ela acompanha a minha fraqueza, ela acompanha a minha fragilidade, ela dança a minha música, ela repete os meus movimentos. E o que é fidelidade? Fidelidade vem da palavra fidelis, que é o quê? É aquilo que te dá a referência exata, que não perde a originalidade. Então, fiel é a referência. Então, se todo mundo naquela estrutura familiar repete uma dor, e você consegue frustrar aquela dor amorosamente, não por vaidade, não por orgulho, porque quem promete frustrar de um lado, repete do outro, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, não, aqui é todo mundo pobre, vou ficar rico. Ele fica rico, mas ele repete uma outra dor ali, porque ele não suporta não pertencer. Então, ele não separa, mas repete outra dor ali, porque ele não suporta não pertencer. Então, fiel é você assumir o compromisso em Deus, de ser o melhor de Deus na sua vida, o melhor que Deus tem para você, o compromisso vivo de expressar a semelhança de Jesus, frustrar todo mundo, amorosamente, porque amorosamente você
decidiu ser uma referência. Quem sabe um sobrinho, um primo, um menininho que está nascendo pode falar assim: eu quero ser igual Titi. Eu quero ser marido de uma só mulher, eu quero criar bem meus filhos, e eu quero fazer o melhor que eu tenho, segundo a minha vocação. Estão entendendo ou não, irmãos? E o terceiro nível, então isso é fidelidade. Então nós não temos que ser leal à família, nós temos que ser fiel. Nós temos que ser referência, porque nós somos fiéis àquele que a gente olha, o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Amém? Ou não? Em terceiro, sai da casa de seu pai. Que fala o quê? Dos nossos compromissos. Nós precisamos ter um novo compromisso, em detrimento dos comprometimentos emocionais. Compromisso em detrimento do comprometimento. Irmãos, quantas vezes nós estamos fragilizados pela história dos nossos pais? Quantas vezes nós somos limitados pela história dos nossos pais? Pelo convívio com os nossos pais, pelas experiências com os nossos pais. Então nós olhamos para os nossos pais, temos as experiências históricas durante a vida e as relações com os nossos pais. Isso nos marca, isso nos fere. E aí a gente fica limitado para o passo seguinte. Porque a gente espera dos nossos pais algo que eles não podem nos dar. Gosto muito do filme A Cabana. Porque no filme A Cabana tem um momento, quem não assistiu vai ter que assistir, não vai dar tempo de contar. Mas é um rapaz que perdeu a sua filha, né? De uma forma trágica. E agora está perdendo os outros filhos. Emocionalmente afastado dos outros filhos. E aí ele tem uma experiência com Deus, num lugar, numa cabana, onde a filha dele morreu. E nessa experiência com Deus, espiritual, né? Ele falando com Deus, Deus vai levar ele para o momento mais difícil da vida dele. É um momento, não o momento mais difícil ainda, né? Para um momento para ter uma experiência com a sabedoria, que é a julgadora. Todos sabem que a sabedoria é Cristo, amém? A sabedoria é uma pessoa expressada em Cristo Jesus. E está lá a sabedoria, sentada numa cadeira, uma mulher sentada numa cadeira, representando a sabedoria, e vamos julgar. Aí ele fala o seguinte: ó, tem um caboclo aqui que é seu pai, o que nós vamos fazer com ele? Naturalmente, aquele homem que sofreu surras e agressões profundas com seu pai, falou: nós vamos condenar ele. Aí beleza, então nós vamos condenar ele. Mas tem um menininho aqui que a gente quer julgar ele também. Aí mostra a cena do menininho levando um ataque, sendo agredido. Vamos condenar esse menino. Ele: não, esse menino não, porque esse menino é igual a mim. Esse menino está sofrendo o que eu sofri, pelo amor de Deus, vamos defender esse menino, vamos proteger esse menino. Ele falou: não, mas esse menino aí é seu pai quando criança. Seu pai fez com você uma repetição de padrão. Não espere do seu pai o que ele não pode te dar. Mas sai dessa estrutura. Sai desse ódio. Sai desse rancor. Sai desse julgamento. Sai dessa expectativa de receber o que não é possível para você receber. Entendeu? Quando a pessoa consegue a libertação desses 3 níveis, ela consegue então gerar uma nova nação, ou seja, ele vai ser instrumento de Deus para uma nova cultura, para influenciar novas culturas, porque agora ele é instrumento de Deus de influência, onde quer que ele esteja, seja numa escola, no hospital, onde ele trabalha, seja numa empresa, seja limpando uma casa, porque foi assim aquela mulher na casa de Naamã, aquela criança na casa de Naamã, ela foi a influência na casa de Naamã. Ela era empregada da casa. Ela era escrava. Mas ela transformou a cultura da casa. Então você vai influenciar uma cultura nova. Segundo, você vai, sendo liberto dos padrões de pertencimento, você vai buscar a compreensão de que você pertence. Porque você foi comprado por preço. Em Cristo Jesus.
Você foi amado especificamente, diz as Escrituras. Você foi salvo porque Deus te elegeu pessoalmente e especificamente. E você agora pertence a Cristo. Entende? E aí, para encerrar, eu quero ler com os irmãos 2 Coríntios 5. Rapidamente, irmãos, vamos lá. 2 Coríntios 5. Olha o que diz aqui o versículo 15. E ele morreu por vocês. Olha lá, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por ele morreu, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado, para a salvação deles. Próximo. Por isso daqui em diante não vamos usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com as regras humanas, agora não fazemos mais isso. Não julgamos Cristo com a religião, com a regra humana, vai lá. Quem está unido, pertencente com Cristo, é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele e nos deu a tarefa de fazer com que outros também sejam amigos dele. Entende isso? Nossa vida não nos pertence mais. Nossa vida não é nossa mais, sabe por quê? Porque nós somos pertencentes a ele. E agora, diz as Escrituras que nós morremos com ele, ressuscitamos com ele, pertencente agora, nós não julgamos mais sobre padrões humanos. Sabe o que é Melquisedeque? Melquisedeque é o símbolo de alguém que não está determinado por origem de pai e mãe. Ninguém sabe a história de Melquisedeque. Ninguém está preocupado de onde Melquisedeque vem, quem é o pai, quem é a mãe, qualquer história. Porque Melquisedeque é, e Melquisedeque permanece. E Melquisedeque permanece. Estão me entendendo? Amém ou não? Melquisedeque é e permanece. Porque ele não é determinado pelas questões da história, da lei, da regra, mas ele é determinado por um aspecto superior ao de Abraão, superior ao aspecto humano, que é o aspecto espiritual, a ordem de Melquisedeque. E Jesus é sacerdote porque ele pertence a essa ordem. E em Cristo nós estamos nessa ordem, uma ordem espiritual, que nos dá força e autoridade para não pertencer a essa ordem física. Último versículo, irmão, capítulo 11, último versículo do capítulo 11 de Hebreus. Capítulo 11 de Hebreus, vai lá para o 40, alguma coisa. Volta um versículo só. Esse versículo, capítulo 11 de Hebreus, está falando de todos os heróis da fé antes de nós, inclusive de Abraão. Mas ele fala assim: esses homens creram, tiveram fé. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que lhe havia prometido. Próximo versículo. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco eles fossem aperfeiçoados. Em outro texto, em outra versão, somente em nós, sem nós. O texto está dizendo assim: porque sem nós eles não seriam aperfeiçoados. Presta atenção. Lembra que Levi estava em Abraão? O que esse texto está dizendo é que com a vinda de Cristo e com a nossa fé em Cristo, com a nossa transformação em Cristo, sem aqueles que foram transformados em Cristo, ninguém lá atrás seria aperfeiçoado. Vocês estão entendendo esse mistério aqui, irmãos, ou não? Se de Abraão flui uma semente e é considerada, em nós o que há atrás também é considerado, porque sem nós o que vem antes não seria aperfeiçoado. Você, se for um filho da promessa, dedicado nesses 3 níveis, saindo dessa terra que te prende a consciência, saindo dessa parentela que faz com que você queira repetir padrões, e saindo
dessa casa onde você fica com comprometimentos emocionais em relação aos seus pais, tentando salvar a vida dos pais, como quem olha para trás e não como quem olha para frente e resolve os seus compromissos, tentando julgar os pais e não olhando para frente como quem tem a responsabilidade de fazer diferente, amorosamente. Em você ninguém é aperfeiçoado, mas se você sai e fala assim: eis-me aqui, Senhor, me envia para onde o Senhor quer me enviar, eu quero dizer, em você todos aqueles que vieram antes são aperfeiçoados, porque eles estão em você, porque eles em você serão. Amém, irmãos?